de açúcar no nosso território. Okay? A gente também viu falou um pouquinho também sobre Tia, qual a é a página que eu insurreição. cheguei agora? Oi, meu amor. Qual é a página que eu cheguei agora? Chegou agora, meu lindo? A tia está só fazendo aqui recapitulando o conteúdo de ontem, para a gente entrar na correção, tá bom? Então, é lá na página 119. Nós vamos corrigir a página 119 e 120. Tá bom? Tá, obrigada. De nada, meu lindo. Então, como a tia estava falando, a gente também falou sobre a insurreição pernambucana, né? Que também ela durou quase 10 anos, né? Foi uma luta também dos colonos pernambucanos contra os holandeses, né? A, a, a insurreição pernambucana, você viu que Filipe II, ele proibiu a entrada dos holandeses no nosso território, mas os holandeses, né, eles não desistiam, continuava, né? Aí foi onde eles travaram a luta, né? Esses colonos com os que eram os pernambucanos com os holandeses, ok? Porque os holandeses, eles entraram em Pernambuco, se apossaram, né? Então, houve essa luta que ficou conhecida como insurreição pernambucana, né? Que durou 10 anos. Durante esse período ocorreram diversas batalhas, né? Durante o período de 10 anos, aconteceram diversas batalhas, e por volta de 1654 aconteceu o combate final, né, que ficou conhecido como a Batalha dos Guararapes, né, na atual cidade de Pernambuco, ok? Os holandeses, quando deixaram Pernambuco, eles levaram consigo o quê? Quem que lembra? Semente, Cana de aliás, açúcar. Semente de cana mudas, de açúcar, tia. muito bem, Mudas. mudas de cana-de-açúcar, não é isso? E, nesta época, a cana-de-açúcar, aliás, o açúcar, ele era considerado um ouro. Ele era considerado um dos produtos mais valiosos da época, né? E só aqui que era produzido, ok? Então, era muito dinheiro que eles ganhavam com isso. Por isso, os holandeses se apossaram, né, e quiseram uma parte da nosso território, né, para poder também ganhar dinheiro com isso, também enriquecer com isso. Só que, por conta do rei Filipe, né, por conta da união de Portugal com a Espanha, né, que foi a União Ibérica, com a morte de Dom Henrique, e que Filipe II era inimigo da Holanda, então Filipe proibiu constantemente os holandeses no nosso território, né? Mas eles chegaram em Pernambuco, mas houve, durante 10 anos, uma luta, eles travaram uma luta que durou durante 10 anos, né? Que ficou conhecida como a insurreição pernambucana, né? E eles desistiram, né? Foram embora, mas levaram consigo as mudas da cana-de-açúcar, né? Onde, quando eles chegam em Holanda, né, no país deles, eles começam a plantar e, consequentemente, a produzir o açúcar, né? E aí, o que é que acontece nas colônias, né? O açúcar cai, né? Por quê? Porque ele passa a ter concorrência. Então, ele era muito valioso porque só era aqui, só nas colônias aqui do Brasil, né, que se fabricava, que se tinha plantação da cana-de-açúcar. Não é isso? Então, com esse acontecimento, né, como a Holanda ela começa a produzir também, o açúcar começa a ter concorrência. E quando ele começa a ter concorrência, ele cai. Ok? Então, tudo isso a gente viu ontem, né? E hoje a gente vai fazer a correção deste conteúdo de ontem. Agora, eu queria só, assim, perguntar para vocês
depois desse comentário, essas explicações, quais foram as nações europeias que tinham interesse nas riquezas que havia no território brasileiro? Quais eram as nações? Foram 3 grandes nações que tinham interesse. Alguém pode me responder? Está lá no nosso livro, a tia falou, acabou de falar. 3 nações, né, europeias que tinham interesse nas riquezas que havia no nosso território. Uma das, França, não é, gente? Lembra lá atrás no livrinho, as invasões francesas, os holandeses, né? A gente viu, mas também a Inglaterra, ok? Então, foram 3 nações, né, que tinham grande interesse, né, nas riquezas da nossa terra, ok? Alguém quer comentar? Hein? Ninguém quer comentar? Quem foi Filipe II? Alguém pode me dizer? Tio, o rei da Espanha. O rei da Espanha, muito bem, Miguel, o rei da Espanha. E o que aconteceu com ele? Ele passou a ser o quê? Ele também foi em Portugal. Passou a ser o rei de Portugal. Com a morte de quem? De Mensá. Com a morte de Dom Henrique I. Dom Henrique I era o rei de Portugal, né? Em 1580. E Filipe II, ele era tio-avô dele. Exatamente. Excelente. Olha, viu? Como é bom prestar atenção, como é bom a gente recapitular o conteúdo, não é isso? Até porque esses conteúdos de agora são conteúdos da nossa provinha bimestral, ok? Que já vai ser passando essa semana na outra, se Deus quiser. Tá bom? Então, a gente tem de estudar bastante esse conteúdo, porque é conteúdo que vai cair na prova de vocês. O conteúdo da prova, já que a tia falou, a tia iniciou, a tia vai alertar logo a vocês em relação a esse conteúdo, ok? A tia não vai passar muito conteúdo para estudar, os outros simulados, a gente não dá o conteúdo, não é isso? A gente só diz para vocês que é o último conteúdo que a gente trabalhou, não é assim? Só que o simulado de agora, como é a nossa nota bimestral, o conteúdo vai para vocês estudarem, ok? Só que a tia não está passando muita coisa, é pouca coisa, é para vocês realmente estudarem bastante, tá bom? Além das nossas explicações, das nossas atividades realizadas, vocês vão ter o conteúdo certo para estudar para aquela avaliação, tá bom? Então, vamos continuar. Como a gente estava falando aqui, a tia estava jogando algumas perguntas. Então, essa união, né, entre Espanha e Portugal ficou chamada de quê? Essa junção das coroas ficou chamada de... Invasões francesas e holandesas. E ficou sendo chamada de União Ibérica, não foi? A junção das duas coroas, né? Coroa espanhola com a coroa portuguesa, ficou conhecida como União Ibérica. Foi isso, gente? E o rei, né, Felipe II, que ficou reinando esses 2 grandes impérios, era inimigo de quem? Dos holandeses. Era, gente? Ele já era inimigo dos holandeses, né? Então, por conta dessa inimizade, o que foi que aconteceu? O rei Filipe, proibiu os holandeses de explorar o açúcar na América Portuguesa. Não foi isso? Mas os holandeses, eles não desistiram fácil, né? Você viu que lá na insurreição pernambucana,
foram 10 anos, né, de luta que eles travaram, 10 anos de batalha, né, para conquistar o território. Só que isso não aconteceu, né? Ele desiste, eles vão, né, retornam para o seu país, mas levam consigo, né, as mudas da cana-de-açúcar, que na época era considerada como um produto muito valioso, né? Produto tão valioso que na época era chamado de quê? Ouro branco. Ouro branco, muito bem. O açúcar naquela época era conhecido como ouro branco, né? Mas aí os holandeses levam as mudas consigo, né? E aí o que é que acontece? A cana-de-açúcar cai porque ela começa a ter concorrência. Exatamente, Miguel, muito bem. Então, a colônia, né, portuguesa, ela começa a ter o quê? Prejuízo, né? Por quê? Porque o açúcar começa a ter concorrência. Muito bem. E aí a gente vai para a nossa correção agora. Eu espero que todo mundo faça a correção com bastante atenção, ok? Para a gente aprender direitinho, até porque a tia já falou, conteúdo que vai ser avaliado, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. Organize os números em ordem decrescente e encontre o nome de 2 países que invadiram o Brasil na época colonial. 2 países. Quais foram esses 2 países? Porque na época colonial já tinha um país que tinha se apossado do nosso território, que foi... A França. Não, Holanda o primeiro e França. país que se apossou foi Português. O país português. Estavam aqui. Mas aí mais 2 países, né, invadiram o Brasil na época colonial. Na época que Portugal estava tentando... Era a Holanda e a França. Posso falar, tia? Pode, fale. A Holanda e a França. Holanda e a França. Muito bem. Você desembaralhou, né? E viu que os 2 países que invadiram o Brasil na época colonial foram Holanda e França, né? Mas já aprendemos para trás que na época colonial, quem era que estava tentando colonizar o Brasil? Portugal. Não é isso? Lembra das tentativas, a divisão do nosso território em lotes, que foi chamado de capitanias hereditárias, né? Doadas a donatários para colonizar, né? Explorar aquela terra. Não foi isso? Em E seguida, as primeiras pessoas a colocar capitanias hereditárias aqui no nosso país foi Duarte da Costa e... Duarte da Costa e... Ai, me esqueci alguma coisa com ele. Ok. Então, as capitanias hereditárias não deram certo, não foi isso? Aí, o que foi que aconteceu? Qual foi o sistema criado? Governo geral. Foi isso? No período colonial? Muito bem. E aí, a partir daí, né, com esses governos gerais, as capitanias, eles começam a prosperar, né, mas aí começam essas invasões, né? Primeiro que a gente viu aqui foram as invasões francesas e holandesas, não é? Então, muito bem. Só recapitulando. Então, os 2 países que invadiram, né, o Brasil desse período, na época colonial, foram Holanda e França. Muito bem. Assinale as alternativas corretas. Os franceses desembarcaram no litoral da América em busca do pau-brasil. Correto. Ok? Pode assinalar. Os indígenas tamoios entraram em conflitos com os franceses. Foi? Não marca. Não foi. Né? Eles não entraram em conflito com os franceses, eles fizeram uma união, não foi, com os franceses, para lutar contra os portugueses, ok?
Os portugueses conseguiram expulsar os franceses da região do Rio de Janeiro no ano de 1555. Não marca. Nada disso. Estácio de Sá foi considerado o grande líder dos portugueses na luta para expulsar os franceses das terras brasileiras. Assim, essa está correta, essa marca, né? Foi Estácio de Sá, juntamente com seu tio, Mem de Sá, né, que conseguiu expulsar os franceses, né, do nosso território. Então, marca. Em 1615, os portugueses conseguiram expulsar os franceses do Maranhão e começaram a povoar a região, ok? Marca, corretíssimo, viu? Por volta do ano de 1615, os portugueses conseguem expulsar os franceses lá do Maranhão, né? Porque ele tinha sido expulso por Mem de Sá, né? Estácio de Sá. Mas mais tarde eles voltam. Quando o Mem de Sá expulsam eles, ele é do Rio de Janeiro, né? Aí mais tarde eles voltam, né? Em 1615 eles voltam para o Maranhão, mas aí eles conseguem, né, expulsar novamente, ok? E questão 3. Ô, tia, pode repetir a Pode. questão 2? A primeira questão está assinalada, o primeiro quadrinho assinala, né? O segundo e o terceiro, não. O quarto e o quinto, sim. Ok? Deu certo? Então, vamos lá. Deu, obrigada. De nada, meu amor. O que é o que é? Cidade invadida pelos holandeses em 1624. Qual foi a cidade? Salvador. Salvador. Excelente. Questão B. Capitanias escolhida pelos holandeses porque era muito rica e tinha uma grande produção de cana-de-açúcar. Pernambuco. Muito bem. Lembra que Pernambuco foi uma das capitanias que prosperaram? Não foi isso? Pernambuco foi uma das capitanias que prosperou. Então, com essa prosperidade, quando o governo geral chega, né, ela continua prosperando. Então, a Holanda já sabe disso, né? Os holandeses já têm esse conhecimento. Então, os holandeses vão direto para lá, né? Se apossar, né, de Pernambuco. É quando acontece o quê? A confederação... Não, perdão. Tia, quando acontece Aí- a concorrência da cana-de-açúcar. Muito bem, é isso mesmo. Continuando, questão 4. O que foi a insurreição pernambucana? Acabei de falar, foi o quê? Ô, tia, eu botei assim na minha questão. Luta dos colonos pernambucanos contra os holandeses. Muito bem, excelente, foi isso mesmo. Diga, meu amor. Eu coloquei assim: luta dos colonos pernambucanos contra os holandeses. Ok, correto. Deixa eu Corretíssimo. colocar assim, ó. Muitos dos pernambucanos lutaram contra os portugueses e nisso deu a baixa renda da cana-de-açúcar. Ok. Mais alguém? Então, gente, a insurreição pernambucana não foi nada mais e nada menos do que uma luta, né? Uma luta dos colonos contra os holandeses. Luta essa que acabou expulsando, né, os holandeses do nosso território, né? Mais precisamente de Pernambuco, e uma luta que durou 10 anos. Foi isso? Muito bem. Questão 5. Faça a correspondência. Capitanias invadida pelos holandeses, Bahia e Pernambuco. Ok? Então, as capitanias que foram invadidas pelos holandeses foi a Bahia e Pernambuco. Maurício de Nassau, um alemão a serviço
da Holanda que se tornou governador de Pernambuco. Então, Maurício de Nassau foi um alemão, né, que veio para por serviço da Holanda, né, ele se tornou o rei, aliás, o governador de Pernambuco, ok? 3. Batalha dos Guararapes. Foi um combate definitivo em que os holandeses voltaram para os seus países, para o seu país, ok? E Filipe II foi o rei da Espanha, que assumiu o poder após a morte do rei de Portugal. Ok? Todo mundo fez a correspondência, correto? Ficou o quadrinho. A segunda coluna ficou 3, 4, 1, 2. Conferiram? Ok. Muito bem. 3, 4, 1, 2. Todo mundo conferiu, né? Questão 6. O que aconteceu quando os holandeses deixaram Pernambuco? Vamos lá? Eles tinham pegado cana-de-açúcar e assim ela não ficou tão valiosa por baixa renda. Ok. Emily, pode ler, Emily. Levaram mudas de cana-de-açúcar e produziram açúcar no Caribe, que é mais precisamente nas Antilhas, para vender pela Europa. Muito bem. Isso da América, porque o português deixou de ser comprado na Europa em grande quantidade, o que causou enormes prejuízos. Ok. Muito bem. Posso ler o meu? Leia, pode ler. Eu coloquei assim: os holandeses, quando deixaram Pernambuco, levaram mudas de cana-de-açúcar e produziram açúcar no Caribe, ou mais precisamente nas Antilhas, para vender pela Europa. Ok, muito bem. Isabelle Nascimento, pode ler agora, Isabelle. Isabelle? Você queria ler, meu amor? Levaram mudas de cana-de-açúcar e produziram açúcar no Caribe, ou mais precisamos nas Antilhas, para vender pela Europa. Ok, muito bem. O produto da América portuguesa deixou de ser comprado. Ok. Muito bem, Isabela. Ótimo, excelente. Parabéns. Ok? Todos que leram a resposta, corretíssima. Então, os demais só confere a sua se está correta, tá bom? Então, a resposta é: os holandeses, eles levaram, né, consigo mudas de cana-de-açúcar e produziram, né, muito açúcar, né, mais precisamente no Caribe, para ser vendido, né, na Europa. Ok? Muito bem. Então, a resposta é essa, ok? Então, gente, ó, vai ficar para vocês realizarem uma atividadezinha em casa, no caderno, tá bom? E boa sorte no simulado de vocês logo mais, ok, gente? Beijos, tchau. Tchau, tia. Eu não tinha feito essas duas páginas, tudo que vocês falaram eu copiei aqui. A próxima aula é a da tia
Gilmara, que hoje é de ciências, né? É a aula da tia Gilmar e a cidadania moral ética. Ah, mas não são só 2 aulas por causa do simulado. É, eu tinha errado, é ciência mesmo. A tia se atrasou. Eu acho que deve ser por causa da internet dela. Com toda certeza. Quando a tia Gilmara entrar na sala, já vou sair, porque eu acho que é o meu celular que tá com problema. Porque quando eu ligo a câmera, Ai, mãe, problema essa palavra existe. que quando eu ligo a câmera, eu saio de repente da sala de aula. Ó, fica observando, Deve ó. ser tua internet que fica caindo alguma coisa do tipo. Ó, fica olhando pra ver, ó. É verdade, nossa, que estranho. Cadê a tia? Já pra ela ter chegado. Ah. Eu fui no chat só vi conversa das pessoas ali. Você tinha Naruto? É o quê? Tô perto da televisão. Tu assiste clássico, Shippuden ou Boruto? Eu vou tirar. Bom dia, tia. Gente, bom dia. Finalmente. Eu estava esperando Bom dia. terminar a gravação, né, para mim poder entrar. Faz tempo que eu. Aí eu não, eu vou entrar logo, porque senão. Porque às vezes eu fico esperando a gravação terminar para me poder entrar, para não atrapalhar a aula de outro professor, certo? Mas aí eu vi que estava demorando muito, aí eu não vou entrar. Acho que é porque não foi encerrada a gravação, né? Então vamos lá. Bom dia, né, para vocês. Mais uma vez, né? Já estamos aqui na nossa dia 16 de julho, certo? Quinta-feira, né? A semana tá passando rapidinho. Para mim, eu estava ainda na quinta-feira da semana passada e eu já são 16, né? Enfim, gente, é o seguinte. Eu não sei se o professor que estava falou para vocês em relação ao questionário para os pais de vocês preencherem, né? E está disponível lá no Diário Web. Mas aí eu vou logo relembrando, né, para vocês essa parte aí. Assim, ontem teve a nossa reunião de pais e mestres, né, com o seu Isaías, a gente estava também presente, né, e alguns pais, né, nem todos participaram, certo? Era importante, né, a presença de todos os pais, né, a participação, não é nem a presença, a participação, certo? Eu estava olhando lá e vi alguns, né, algumas pessoas conhecidas. E assim, gente, como eu falei, né, era interessante a participação. Por quê? Porque lá foram dadas algumas notícias, né,
em relação às aulas, né? Não assim, ou não foi dado data, né? Porque a gente não sabe quando é. Mas foi falado, né? Foram tiradas algumas dúvidas, certo? Isaías tirou algumas dúvidas, o Roberto também. E era interessante que todo mundo tivesse participado. Mas, enfim, quem participou. Ah, e teve o Júnior também, que tirou algumas dúvidas, né? Também das pessoas. Quem participou, né, tem que preencher lá o questionário. Quem não participou também deve preencher, certo? O questionário lá da reunião, ele vai ficar disponível, certo? Até amanhã, meio-dia. O Isaías até falou na reunião, certo? Vai ficar disponível até amanhã, meio-dia. E é importante, né, que todos estejam preenchendo, certo? Quem já fez, ótimo. Quem não fez ainda, por favor, lembrar os pais de vocês, tá? Então, assim, vamos dar continuidade à nossa aula, né, de ciências. Como eu falei para vocês, essa semana está sendo de simulado. Hoje vocês terão mais um simulado de matemática, né, ciências exatas hoje. E na próxima semana nós teremos aula, e na outra semana, que é a semana do dia 27 ao dia 31, é o outro simulado, mais que avaliação bimestral.